Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a discussão no STF em relação à interpretação do artigo 142 da Constituição. O companheiro Walter Pomar comenta a situação da conjuntura nacional. E ouvimos ainda o companheiro Gabriel Henrique Mato Grosso, que trata do Congresso da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E pessoal, começamos a edição de hoje tratando de um assunto muito importante, em uma semana que é marcada pelo aniversário de 60 anos do golpe militar de 1964. O golpe militar ocorreu na madrugada do dia 31 de março, 1º de abril, e nessa semana foram diversas as atividades realizadas em todo o país em lembrança dessa data. Mas também ocorreu e está em curso uma discussão no Supremo Tribunal Federal. Pois é que foi apresentada uma ação direta de inconstitucionalidade, movida por alguns partidos políticos, que diz respeito à interpretação do artigo 142 da Constituição Federal. Para quem não está tão familiarizado, o artigo 142 diz o seguinte, abre aspas, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Fecha aspas. Bom, gente, como nós sabemos, a Constituição de 88 é um documento que, entre muitas outras circunstâncias, significou o resultado de uma transição conservadora da ditadura militar para a nova república, para o atual regime democrático. E diversos institutos da situação anterior, ou seja, da ditadura, foram contrabandeados para essa Constituição. O artigo 142 é um desses. É um instrumento que, nos dias de hoje, é utilizado, ou ao menos é tentado ser utilizado por muita gente, para dizer que as Forças Armadas possuem um papel de poder moderador em relação aos demais poderes, ou seja, seria a confirmação da chamada tutela militar. Quando os bolsonaristas e a turma da extrema-direita vai para as ruas, levantando cartazes do tipo intervenção militar constitucional, o argumento é justamente a existência do artigo 142, que supostamente daria às Forças Armadas o direito de intervir na democracia, no Estado Democrático de Direito, e fazer isso sem se caracterizar uma interrupção do sistema democrático. Bom, muita gente tem questionado, obviamente, tal interpretação, e essa semana, desde o dia 29 de março, em discussão no seu painel virtual, os ministros do STF têm respondido à ADI 6457 a partir do relatório do ministro Luiz Fux. Enquanto relator, o Fux apresentou um voto que diz taxativamente que não. O artigo 142 não autoriza as Forças Armadas a exercerem o papel de poder moderador. O Fux publicou seu voto na sexta, dia 29, e no domingo, dia 31, o ministro Flávio Dino apresentou o seu voto, que merece aqui alguns comentários. O voto do Dino diz o seguinte, abre aspas, este voto, na ADI 6457, hora em julgamento, é proferido em data que remete a um período abominável da nossa história constitucional. Há 60 anos, a revelia das normas consagradas pela Constituição de 1946, o Estado de Direito foi destroçado pelo uso ilegítimo da força. Em consequência, durante décadas, regredimos a um modelo jurídico assentado em uma Constituição puramente semântica. Fecha aspas. O que o Dino está argumentando aqui é que com o golpe de 64 foi estabelecida ou foram estabelecidas novas constituições em 67 e em 69. A gente está falando aqui dos atos institucionais.
em especial o ato institucional número 5, o AI-5, que suspendeu direitos e garantias constitucionais, como o habeas corpus, fechou o Congresso e acabou com direitos fundamentais. Depois volta o Dino, abre aspas. Com efeito, lembro que não existe no nosso regime constitucional um poder militar. O poder é apenas civil, constituído por 3 ramos, ungidos pela soberania popular, direta ou indiretamente. A tais poderes constitucionais, a função militar é subalterna, como, aliás, consta do artigo 142 da Carta Magna. Nesse segundo trecho do voto do ministro Flávio Dino, ele reforça algo que é fundamental, a noção de que as Forças Armadas são subalternas e devem obediência ao Poder Civil. Qualquer interpretação, conforme a Constituição, que suponha algum tipo de autorização para que elas exerçam uma tutela ou um poder moderador é absolutamente inconstitucional, ilegal e ilegítimo. E conclui o voto do ministro Flávio Dino dizendo que dúvida não paira de que devem ser eliminadas quaisquer teses que ultrapassem ou fraudem o real sentido do artigo 142 da Constituição Federal, fixado de modo imperativo e inequívoco por este Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Pois bem, gente, a votação está aberta em painel eletrônico no STF até o dia 8 de abril. A maioria dos ministros já votaram e todos que votaram até agora, além do ministro relator, outros 8 ministros já votaram, inclusive o ministro Flávio Dino, Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia, Edson Fachin, e todos, até o momento, acompanham o voto do relator. É uma decisão importante que a gente deve acompanhar para que, pelo menos no campo jurídico, esse enfrentamento em relação à possível interpretação do artigo 142 seja definitivamente superada. Obviamente que isso não significa a superação da discussão no campo político, e esse tem que ter também desdobramentos. E um deles passa, obviamente, pela punição de todos aqueles envolvidos na mais recente tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar. Walter, companheiro, você pode falar para a gente um pouco sobre a situação da conjuntura nacional aqui no Brasil nesse comecinho do mês de abril? Tem muitos assuntos para serem tratados, inclusive, né? Tem reunião da Executiva Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda nesse domingo, que esse é um dos pontos de pauta. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos. Então, Patrick, eu vou atender a sua demanda lendo o texto que a gente vai debater no domingo, dia 7 de abril, numa reunião da Executiva Nacional da AI. Esse texto que eu vou ler, portanto, é uma proposta. Talvez ela seja alterada, seja substituída por outra, talvez ela nem mesmo seja aprovada. Mas vamos lá. O tempo corre contra nós. Golpistas fazem grande manifestação no dia 25 de fevereiro. De maneira oficiosa, o governo cancela atividades oficiais para marcar 60 anos do golpe militar de 64. Fracasso de público nas manifestações da esquerda no dia 23 de março. Pesquisas indicam queda de popularidade do governo. Prognósticos apontam que a esquerda deve ter resultado fraco nas eleições municipais de 2024. Pelos motivos acima resumidos, consideramos necessário mudar imediatamente a linha política adotada pelo governo e pelo partido. Outros setores do PT pensam o mesmo, mas não existe consenso sobre o que deve mudar. Muitos apontam que há um problema de comunicação. Concordamos em parte com isso. A comunicação do governo e a comunicação do partido precisam mudar, mas, para que essa mudança produza efeitos, é preciso que haja mudanças na prática do governo e na prática do partido. Muitos apontam que há problemas de coordenação. Concordamos em parte com isso. É evidente que a coordenação política do governo ou não existe ou funciona muito mal. É evidente também que o partido não tem uma direção coletiva. Mas se a coordenação funcionasse, tanto no governo quanto no partido, ainda assim restaria por resolver um problema de linha política. Qual é a linha do partido desde, pelo menos, 2022? A linha é a de derrotar a extrema-direita. Em nome desse objetivo, disputamos a eleição presidencial em aliança com setores da direita. Uma vez no governo, incluímos no governo mais setores da direita, inclusive gente que ontem apoiava o governo cavernícola. Aliás, até hoje há bolsonaristas ocupando posições de comando em diversas áreas do governo federal.
Ganhamos a eleição presidencial no segundo turno, com uma diferença de 2 milhões de votos. Há quem diga que só ganhamos graças às alianças. Há quem diga que a diferença foi pequena exatamente devido às alianças, ou seja, que uma campanha pela esquerda poderia ter alcançado melhor resultado. Mas não há controvérsias acerca de que fomos derrotados na eleição para o Congresso. Fomos derrotados, apoiamos a reeleição de Arthur Lira e de Pacheco e seguimos desde então uma tática que, na prática, não tem sido eficaz para impedir a adoção de um semi-parlamentarismo ao estilo Centrão. Também não há controvérsia de que fomos derrotados, na maioria dos estados, na eleição para governadores. E ali onde somos oposição, há vários casos em que não temos conseguido fazer uma oposição eficaz. Frente a esta correlação de forças institucional negativa, uma das táticas adotadas tem sido buscar uma aliança com o Supremo. Esta aliança com o Supremo teve como principal resultado, até agora, as investigações e os processos contra os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Durante muitos meses, essas investigações e processos atingiram mais bagrinhos do que graúdos, além de, em alguns casos, adotarem métodos que criticamos, como é o caso das decisões diretas pelo Supremo, sem respeitar as várias instâncias que exigimos nos processos feitos contra nós. Entretanto, o fato é que antes do Carnaval de 2024, as investigações finalmente bateram na porta da família do Cavernícola e de alguns oficiais graduados das Forças Armadas. A reação da extrema-direita a essa pressão foi convocar o já citado ato de 25 de fevereiro de 2024. O ato foi uma demonstração de força, estabeleceu a narrativa da perseguição judicial e estabeleceu 2 objetivos políticos: ganhar as eleições de 2024 e a anistia para Bolsonaro poder concorrer em 2026. Logo em seguida ao ato, saíram as tais pesquisas que mostram o declínio no apoio popular ao governo federal e a Lula. Frente a isso, o PT se dividiu. Uma parte defendeu convocar mobilizações, outra parte defendeu um recuo. Na prática, o que prevaleceu? O recuo. Por um lado, o governo cancelou oficiosamente as atividades previstas para marcar os 60 anos do golpe de 64. De outro lado, as manifestações de 23 de março foram uma enorme manifestação de fraqueza. Como cereja no bolo, crescem as pressões em favor da moderação na punição dos envolvidos na intentona golpista de 8 de janeiro de 2023. Aliás, até agora não foi decretada a prisão preventiva do Cavernícola, apesar de sua evidente tentativa de fugir da justiça, se abrigando numa embaixada estrangeira. Entre mentes, parte importante da militância de esquerda concentra suas energias nos preparativos para as eleições de 2024. Embora não fale em metas, o coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral do PT estima que elegeremos mais prefeituras do que as que governamos hoje. É possível que isto ocorra, até porque hoje encabeçamos apenas 241 prefeituras. No passado, já chegamos a mais de 600. Mas a análise política precisa levar em consideração também quantas prefeituras nossos inimigos vão eleger, bem como qual a importância eleitoral, política e econômica dessas prefeituras que nós vamos eleger. Será preciso incluir na avaliação também nosso desempenho na eleição de vereadores. Evidentemente, a situação em abril de 2024 pode se alterar muito e devemos trabalhar para que se altere. Mas até para que façamos isso, é preciso assumir que a situação hoje não é positiva. Basta dizer que nas 213 cidades onde se concentra 50% do eleitorado brasileiro, até agora, segundo o coordenador do GTE Nacional, temos potencial para ter entre 89 e 125 candidaturas petistas, ou seja, pode ser que em 124 das 213 maiores cidades brasileiras, o eleitorado não tenha a possibilidade nem mesmo de votar no PT. O mais preocupante, entretanto, é que na maioria das cidades onde lançamos candidaturas petistas, o quadro é difícil. E a principal dificuldade é que, para usar as palavras do presidente Lula, nossas realizações estão aquém do que prometemos. Há no PT diferentes interpretações a esse respeito. Uma delas é que a economia vai bem, mas uma parte do povo não se dá conta disto porque a comunicação é falha. Outra delas é que a economia vai bem, mas uma parte do povo não se dá conta disso por causa da polarização política. Em nossa opinião, a polarização é parte da explicação, a comunicação é parte da explicação, mas o problema principal é que a economia não vai tão bem assim. E isso acontece por causa da política de juros altos e por causa do déficit zero. No caso dos juros altos, trata-se de uma herança cavernícola, contra a qual não fizemos tudo o que podíamos fazer.
pois o governo poderia ter forçado a demissão do presidente do Banco Central, assim como poderíamos ter mantido a crítica pública aos juros altos num tom mais alto. No caso do déficit zero, trata-se de uma opção errada feita por nosso governo, pois, embora haja quem debite o déficit zero na conta da maioria conservadora do Congresso Nacional, a verdade é que esta proposta surgiu por opção livre e soberana da equipe econômica comandada pelo ministro Fernando Haddad. O que, isto sim, é de responsabilidade da maioria conservadora do Congresso é o bloqueio contra diversas tentativas de ampliação da receita do governo ao mesmo tempo que privatizam o orçamento público. Vista de conjunto a situação, aquilo que começou como uma aliança com a direita tradicional em nome de derrotar a extrema-direita pode terminar com uma derrota frente às duas direitas, pois estas direitas, embora também briguem entre si, embora marchem separadamente, ambas golpeiam a esquerda. Um exemplo disso é o que está ocorrendo nas eleições de São Paulo. Trata-se de uma batalha eleitoral decisiva, não apenas para o PT e para a esquerda, mas também para o governo. E o que fazem Alckmin e Tebet? Alckmin apoia uma candidatura do PSB, que tem se notabilizado por atacar a esquerda. Tebet apoia a candidatura do MDB, apoiada por Tarcísio e por Bolsonaro. Em resumo, estamos numa situação de cerco. E nossa grande questão é como romper o cerco. No dia 25 de fevereiro, para romper o cerco, o Cavernícola mobilizou sua base política. Uma parte do nosso partido acredita que, como estamos no governo, é através da ação do próprio governo que devemos romper o cerco. Acreditam também que essa ação do governo não se faria através de mobilização, mas sim através de atos administrativos. E tem fé que nos próximos meses as entregas do governo vão produzir resultados positivos. Adotada esta linha, na melhor das hipóteses, não sairemos do lugar, pois é evidente que a campanha eleitoral em si mesma tende a melhorar nossa posição. Mas também é verdade que os efeitos da ação do governo não estão produzindo os efeitos que gostaríamos, e frente a isso, o governo está recuando, ou seja, adotada a linha citada anteriormente, há um grande risco de terminarmos pior do que estamos hoje. Outra parte do nosso partido acredita que, para romper o cerco, precisamos fazer vários movimentos no governo, no partido, no conjunto da esquerda, e entre esses movimentos estaria a mobilização de rua. Entretanto, desde 2013 até agora, temos tido crescentes dificuldades para mobilizar. E o auge disso, ou o fundo do poço, foram as minúsculas mobilizações de 23 de março. É imperioso debater quais motivos isto ocorre. Assim, convidamos cada militante e cada instância a refletir no concreto, de maneira crítica, mas também autocrítica, por quais motivos temos fracassado. Será por conta da linha política predominante na esquerda brasileira, que enfatiza as disputas eleitorais? Nos anos 70 e 80, a mobilização direta ocupava um lugar mais importante do que hoje. Será por conta de uma perda da capacidade de convocatória de parte das organizações de esquerda? Perda de capacidade que teria, por sua vez, relação direta com a perda de representatividade de nossas organizações? Será por conta da mudança na linha política de uma parte da direita brasileira, que desde 2013 passou a valorizar a ocupação direta das ruas? Será por conta de termos desaprendido sobre como convocar e realizar manifestações, achando, por exemplo, que cards são suficientes? Será devido à incapacidade de definir pautas unitárias que estimulem a mobilização? Será devido à postura da direção do PT, do governo e do próprio Lula? Posições que na prática são adotadas por outras forças de esquerda, inclusive as que no passado ou até no presente fazem duras críticas ao petismo? Vale lembrar que nosso candidato a prefeito em São Paulo capital não compareceu no ato de 23 de março. Será devido à inconsequência de uma parte da esquerda pró-mobilização? Afinal, a imensa maioria dos militantes de esquerda que defendem a importância estratégica da mobilização social simplesmente não compareceu nos atos de 23 de março e geralmente não fez absolutamente nada de prático no sentido de que eles acontecessem. Será devido à descrença ou à falta de motivação de uma parte majoritária da classe trabalhadora, mesmo daquela que vota na esquerda? Será devido à falta de vínculo entre o que chamamos de mobilização de rua e as questões cotidianas do povo, que poderiam mobilizar o povo em torno de suas necessidades imediatas? Para além de debater as questões acima, é preciso discutir o que fazer em relação aos próximos testes de mobilização. O 1º de maio de 2024 e a Marcha Brasília, convocada também para maio de 2024. Nesse sentido, perguntamos a cada militante, a cada instância, o que está sendo planejado na sua entidade, na sua categoria, na sua cidade, acerca do 1º de maio. Caso nada tenha sido planejado até agora, que iniciativas vamos tomar nesse sentido? Que ações práticas vamos realizar no sentido de falar com o conjunto da classe acerca do 1º de maio?
Quais são os temas que farão parte da convocatória e que vamos enfatizar no trabalho de divulgação? Como combinar a convocatória do 1º de maio com a campanha eleitoral de 2024? Bom, esse é o texto que se encerra chamando a atenção para a importância da luta em defesa da Palestina. A visita de Tarcísio e Caiado ao carniceiro Bibi é a prova de que, para a extrema-direita, os métodos genocidas estão na ordem do dia. Cabe reagir à altura em defesa da humanidade. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, vamos ver agora o companheiro Gabriel Henrique, do Mato Grosso, militante do PT, da Junta de Articulação de Esquerda. A gente convidou o Gabriel para falar um pouquinho sobre o congresso da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que ocorre no próximo mês de maio. É o informe do Gabriel, que a gente escuta agora. Nos dias 16 a 19 de maio, em Belo Horizonte, acontecerá o 45º CONUBS, onde vai eleger a sua nova diretoria e debater os rumos da educação brasileira. A JAI retoma as bases para construir essa entidade de luta e representação dos estudantes, cujo tem um histórico de lutas e conquistas. Estamos nas escolas construindo grêmios estudantis e fazendo o processo da eleição de delegados, que serão representantes eleitos das escolas para terem voz e voto no Congresso. Temos cumprido um papel importante nesse processo, sobretudo na fiscalização, que infelizmente já foram constatadas fraudes por parte de algumas forças do movimento estudantil. Exemplo claro disso foi o que aconteceu no Mato Grosso, onde as escolas forneceram documentos oficiais comprovando que não haviam grêmios, nem tampouco os estudantes matriculados. Nosso objetivo não é de criminalização do movimento, mas dessas práticas que são inadmissíveis. Lutamos para garantir um processo limpo, transparente e democrático. A partir do dia 8 de abril, abre as inscrições de chapa nas escolas e, posteriormente, a eleição dos representantes. A JAI terá o papel de estar nas escolas, dialogando com os estudantes e construindo nossa bancada rumo ao 45º CONUBS. A UBS somos nós, nossa força e nossa voz. Valeu, Gabriel. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa com edição todas as sextas-feiras. Faço o convite para que você que nos acompanha divulgue, envie o nosso link para os seus conhecidos e acompanhe também o programa Antivírus, com a edição na próxima terça-feira, às 18 horas. Saudações petistas e até mais.